Boa noite, estamos começando o Jornal Global News com as principais notícias para você. Eu me chamo Lalume Carneiro e esse é um programa da TV Rede Global. Confira os destaques de hoje. Moradores da zona rural de Poções voltam a ter abastecimento de água normal após a polícia localizar a bomba d'água furtada. Greve das prefeituras baianas e como vai funcionar a valorização do salário mínimo. Tudo isso e muito mais você confere agora no Global News. Na segunda-feira, dia 28, a 79ª Companhia Independente de Polícia Militar localizou a bomba d'água da região das Três Barras, zona rural de Poções, que foi furtada no dia 31 de julho. Os militares buscaram informações do Serviço de Inteligência para identificar o suspeito e localizaram o equipamento que estava em um galpão no bairro Bela Vista. Segundo o dono do espaço, o homem guardou a bomba d'água e informou que buscaria o equipamento no prazo de uma semana, o que não aconteceu. O autor do furto não foi encontrado no local, mas os policiais seguem com as buscas. Cerca de 80 famílias da região rural estavam sendo abastecidas de forma emergencial, apenas com caminhões-pipas da prefeitura, e agora já voltaram com as condições ideais de antes. Essa semana teve chuvas intensas na cidade de Brumado, localizada no sudoeste da Bahia, causando alagamentos e transtornos para os moradores. As ruas ficaram inundadas, dificultando a mobilidade da população e trazendo preocupações com a infraestrutura da região. De acordo com o Instituto de Meteorologia, as chuvas começaram na tarde de quarta-feira e persistiram ao longo da noite, acumulando um volume significativo de água em um curto espaço de tempo. A Prefeitura de Brumado recomendou em nota que os moradores evitassem sair de casa caso não fosse estritamente necessário, devido às condições que se encontram as vias públicas. Os bairros mais afetados foram os localizados nas áreas mais baixas da cidade e algumas residências foram invadidas pela água. As autoridades locais estão em alerta para a possibilidade de novas chuvas nos próximos dias. O nosso quadro 90 Segundos de hoje traz Ronaldo Mendes, o locutor, que vai contar pra gente um pouco de sua história. Eu sou Ronaldo Mendes, locutor de eventos na Bahia. Nasci em Tapetinga, estou residindo na cidade de Itabuna. Tenho participado de grandes eventos, grandes shows, com muitos profissionais, graças a Deus. São 40 anos de profissão. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, em grandes eventos e em toda a Bahia, com grandes políticos, governadores e em várias cidades do interior da Bahia. Estou aqui em Poções, essa cidade maravilhosa que eu gosto tanto de participar porque eu fui adotado pelo povo dessa terra. Por isso que eu sou convidado para participar. E em toda a região tem um padrão de apresentar. Locutor político, apresentador de grandes shows e grandes nomes da música. Isso é que é importante, a gente desenvolver esse trabalho que a gente tem, que é dom, né? É dom que já vem de muitos e muitos anos. Graças a Deus, estou nessa caminhada aí de sucesso e sendo bastante procurado por grandes amigos, grandes profissionais, grandes produtores de eventos. E assim nós vamos seguindo, porque quando o Ronaldo Mendes chega é uma alegria. E eu fico muito feliz em saber que todo mundo gosta do meu trabalho, do meu padrão, dos meus bordões. E é só vitória. Todo mundo vai, é um leão para trabalhar. É bom demais a gente chegar participando desses bordões. Quando a gente fala, todo mundo vai, todo mundo vai. E quando a gente trabalha para os políticos, a gente chega e chama, ele é um leão para trabalhar, certo? E como a gente trabalha também para outras pessoas, é bom demais. O cantor gospel Regis Danese sofreu um grave acidente no estado de Goiás, na cidade de Jaraguá, e se encontra em estado grave. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o veículo do cantor colidiu com um caminhão na rodovia. Regis Danese foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde se encontra sob cuidados intensivos na UTI. Na quinta-feira, o cantor passou por uma cirurgia. Os médicos informaram que, apesar da gravidade, o cantor está estável, mas permanece em observação. Ele fraturou 3 costelas, tórax e punho. No último domingo, dia 27, aconteceu uma colisão na BA-640 e vitimou uma mulher. A estrada fica entre Poções e o distrito de Bandeira Nova. Os veículos eram Volkswagen
Fox e um Fiat Toro. A mulher morreu na hora e outras 2 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU. Os ocupantes da Toro foram levadas ao pronto-socorro por populares. Uma equipe de resgate da Via Bahia esteve no local e retirou o corpo da vítima das ferragens do veículo. Na segunda-feira, dia 28, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que estabelece a nova política de valorização do salário mínimo, retomando a regra de reajuste antiga que prevê aumento real do piso salarial, composta pela correção anual pelo Índice Nacional de Preços dos Consumidores, junto com o PIB, consolidado de 2 anos anteriores. Se o PIB de 2 anos anteriores for negativo, o reajuste será feito considerando apenas a inflação. O salário mínimo atual é de R$ 1.320 e esse ano teve um adicional de R$ 18, dada pelo atual governo. As previsões indicam que o salário mínimo chegará a R$ 1.421 em 2024, mas a confirmação dependerá do cálculo da inflação de 2023. O economista Nelson Araújo fala da sua trajetória de vida e do agrofloresta. Acompanhe a matéria. Eu sou Nelson Araújo, filho, nasci perto daqui, nasci na Zona da Mata, em Itagi, mas convivi na Caatinga, morei em Jequié e me apaixonei pela Caatinga. A Caatinga é o melhor lugar do mundo para se viver. Tem um dia quente e uma noite fria. Isso dá um conforto muito grande para os animais, para a gente, para as plantas. E por isso a Caatinga tem essa riqueza toda que precisa ser resgatada. Eu cheguei em Salvador, fiz um concurso na Petrobras, passei na Petrobras, trabalhei durante 44 anos na Petrobras e uma parte desse trabalho foi fazendo recuperação de área degradada com sistemas florestais. Nesse período também eu me formei em economia, sou economista e muito dedicado ao estudo da economia, e é dentro desse conceito que eu comecei a enxergar a agricultura, entendendo que a agricultura que vem sendo praticada ela é de baixa eficiência energética, esses monocultivos que danificam o meio ambiente, que prejudicam a natureza. Então eu comecei a partir desses conceitos de economia de produtividade, de renda, da renda da terra, eu comecei a entender que a gente precisava de uma outra agricultura. Neste caminho, encontramos com Ernest Gost, né, que é o grande mentor desse processo todo. E aí, por sorte, meu pai tem essa fazenda aqui em Poções e aqui eu recortei 2 hectares, onde eu faço todo esse experimento de implantação de um sistema agroflorestal na Caatinga sem irrigação. Aqui nós não irrigamos nada. Tudo que nós temos aqui é graças às chuvas que ocorrem nos períodos certos e também o sereno da noite. O sereno para a gente funciona como uma chuva. As garoas que acontecem de vez em quando, que não modificam nada, para a gente aqui funciona como uma chuva. Por que isso? Nós montamos aqui o que eu chamo uma matriz fotossintética com as principais plantas capazes de fazer fotossíntese durante o ano todo. Esse é o segredo. Se você faz fotossíntese o ano todo, você produz biomassa. Se produz biomassa e faz fotossíntese, você acumula água. Na implantação desse sistema aqui, a gente construiu valetas, né, em curva de nível e plantou conforme essas valetas. E aí nós temos um resultado hoje que o escoamento da água é 0. Aqui não escoa água. Em 2 hectares de terra aqui, toda a água que chega aqui da chuva, ela infiltra completamente. Porque o sistema que a gente tem aqui, com muitas plantas, né? Aqui é plantado densamente a palma, o sisal, a piteira, o avelóis, junto com o mandacaru. A gente tem colhido aqui fava, andu, mamona, milho, né? Feijão de porco. Então, mandioca, que tem muita mandioca plantada. Então, nesse meio aqui, as condições para o cultivo dessas plantas se tornam muito fácil, né? E outra coisa importante é que a gente está conseguindo modificar o próprio solo. Isso aqui antes era um solo completamente duro, ressecado. Hoje o solo já está
adquirindo a cor preta em função do carbono, a quantidade de raiz, a quantidade de micro-organismos no solo, tem dado esta condição de a gente chegar hoje aqui, em pleno período de estiagem. As plantas, a palma, você não encontra nada murcho, seco, dobrando, está tudo em pleno vigor de funcionamento, porque tem água no sistema, tem água no solo e as plantas continuam, portanto, com o seu sistema fisiológico em pleno vigor e fazendo fotossíntese, que é isso que interessa, a eficiência energética. Eu preciso fazer fotossíntese o ano todo, não preciso marcar um dia de fotossíntese, marcar um tempo, 1 mês, 2 meses, né? Então, aqui é isso, é muita água, muita fotossíntese, certo? Muita biomassa e plenas condições de viver. Eu queria só completar que aqui dentro tem a presença de veado, de tatu, de cobra, de raposa, nesse pequeno espaço. Infelizmente estamos sofrendo agressão de caçadores, mas temos aqui animais já de grande porte nesse sistema. Valeu. Quarta-feira dessa semana, durante a realização da operação temática de peso e dimensões, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 150 litros de bebida alcoólica transportados sem nota fiscal no quilômetro 830 da BR-116 em Vitória da Conquista. Durante a fiscalização ao compartimento de carga do caminhão, os policiais localizaram 36 galões. O condutor informou que comumente realizava o transporte dessa carga. O material foi apreendido e encaminhado à Receita Estadual de Vitória da Conquista. Não sai daí! No próximo bloco teremos mais informações do Brasil e região para você. Greve nas prefeituras municipais baianas, contas da Prefeitura de Poções que foram aprovadas pelo TCM e, claro, as principais notícias esportivas dessa semana. Já voltamos. A sua conexão de internet só te deixa estressado? O suporte técnico não funciona? Saia dessa! Venha agora mesmo para a MVF Net. Em Ibicuí, Iguaí e Nova Canaã. Internet 100% fibra ótica. É mais velocidade. É mais qualidade. Com planos de até 500 megas. É mais estabilidade para você curtir o melhor do conteúdo virtual. Suporte rápido e eficiente. Oferecemos ainda o aplicativo de TV MVF TV, com mais de 90 canais inteiramente grátis. MVF Net. Assine já. 739-8187-0637. MVF Net, a melhor internet da região. Uma empresa do Grupo Rede Global. Na quarta-feira, dia 30, 318 municípios da Bahia paralisaram suas atividades administrativas em protesto contra a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, FEPM. É prevista a participação de outros 15 estados na mobilização. Com o nome de Sim FEPM Não Dá, as prefeituras vão parar, o movimento é apoiado pela Confederação Nacional dos Municípios e reivindica um aumento de 1,5% no FEPM, repassado pela União para as prefeituras 3 vezes ao mês. Em agosto, houve uma redução de 7,95% das receitas em comparação com o mês anterior. A Prefeitura Municipal de Poções foi um dos municípios que aderiram à greve. Em Jequié, 2 corpos que haviam desaparecido no Rio de Contas foram localizados nesta sexta-feira, dia 1º. Segundo informações, as vítimas eram 2 primas que teriam entrado no rio na quinta-feira para se banharem e não conseguiram retornar à superfície após o volume de água subir rapidamente. A vítima estava a cerca de 30 metros do local onde teria acontecido o afogamento. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para identificação e demais procedimentos legais. A pedido do Ministério Público do Trabalho da Bahia, a Justiça determinou o imediato afastamento do professor e diretor do Sistema de TV e Rádio SURT e Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, UESB, com o objetivo de prevenir que a situação de assédio moral organizacional tivesse continuidade. A decisão
da Vara do Trabalho de Vitória da Conquista determina o afastamento de Rubens Jesus Sampaio de todas as funções diretivas na instituição, enquanto o processo estiver em seguimento. No último mês de agosto, o Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação civil pública contra a universidade e solicitou que a UESB seja condenada a pagar indenização por danos morais coletivos de R$100 mil, por permitir que a prática tivesse ocorrido nas instalações para o desempenho de atividades profissionais. Na terça-feira, dia 29, o Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, aprovou as contas da Prefeitura de Poções referentes ao ano de 2021, de responsabilidade da prefeita Irenilda Cunha de Magalhães. O resultado comprova e enaltece os investimentos realizados em prol da população e o seguimento das orientações do TCM quanto aos procedimentos contábeis e cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para os gestores municipais, a aprovação das contas é sinal de que o trabalho realizado está no caminho certo. Professores do IFBA e UESB falam de física e astronomia para estudantes de Poções. Veja a reportagem. Iniciamos com uma ideia de trazer para a comunidade acadêmica, estudantes, um pouco do que se faz na universidade. Então, na universidade nós desenvolvemos uma série de pesquisas. Nós aprendemos sobre astronomia, nós desenvolvemos equipamentos sobre astronomia, equipamentos de baixo custo, para que as pessoas que não têm condições de fazer a aquisição dele possa construir o seu próprio equipamento. E isso, obviamente, tem o único propósito de a divulgação científica. Então, é aqui na escola e que estão as crianças, os jovens, que necessitam de buscar ciência, aprender ciência, se sentirem incentivados a ir para a ciência. Então, esse projeto tem principalmente o objetivo de levar ciência para essa galera, um pouquinho do que a gente faz da universidade. Só para constar, esse projeto ele conta com a parceria do pessoal do IFBA, o professor Jorge, a professora Selma. Nosso projeto lá no IFBA Vitória da Conquista, ele iniciou em 2007 e eu e minha esposa, a Selma, a gente veio por incentivo do pessoal lá do Observatório Antares, lá de Feira de Santana. Então a gente começou a desenvolver esse projeto, um grande incentivo, os padrinhos do projeto foi lá de Feira de Santana. E a gente roda aqui pela região sudoeste da Bahia e até norte de Minas também um pouco, para divulgação de ciência e principalmente astronomia, por ser um elemento integrador e algo que fascina principalmente os jovens e a população em geral. Você tem ideia de quantos alunos já viram o seu trabalho? Olha, já está na casa dos milhares. E esse é um planetário inflável. Nós adquirimos ele com financiamento do CNPq, e para que a partir ali de 2010 começou a incentivar justamente essas ações de divulgação de ciências e feiras itinerantes para levar conhecimento científico e educação para todos no nosso país. Então eu acho que eu vou tentar agora localizar o Saturno aqui e colocar na ocular para vocês, tá? Gente, aqui agora a gente está com 2 telescópios, aquele telescópio ali, o colega está virado mais para a Lua. Esse telescópio aqui, a gente está aqui mirado aqui para Saturno. Saturno é esse pontinho de luz aqui, não é uma estrela, é um planeta, tá certo? E para a gente conhecer aqui um pouco o telescópio, a gente olha aqui na ocular, tá? Isso aqui, o nome dele é ocular. Isso aqui é uma buscadora que a gente localiza Saturno lá, quando a gente localiza lá e você vê ele aqui, tá? Então, do céu hoje, tem, para a gente observar planeta, tem Saturno, tem a Lua que está aqui, Júpiter, ele ainda não nasceu, ele está um pouquinho, daqui a pouco ele nasce, então para ele ficar dessa altura, Júpiter vai ser lá para meia-noite. Não. É porque às vezes ele está aí, mas às vezes a gente não sabe olhar para ele. Ele está aqui.
Deixa eu colocar mais ele. O planetário do projeto deles, né? E eu trouxe o projeto da UESB, que é uma equipe que vai até as escolas, que faz palestra de astronomia, e hoje nós fizemos essa dobradinha. Hoje nós temos aqui a galera do IFBA e da UESB aqui hoje, eles com o planetário e a gente com as palestras, né? Eles trouxeram equipamento, nós trouxemos o conhecimento, e aí estamos aí. Você é daqui de Poções. Eu sou de Poções, sou filho de Poções, nasci em Poções, cresci em Poções, moro em Poções. E dá aula na UESB? Eu dou aula na UESB de Itapetinga. Eu sou professor de Física da UESB de Itapetinga. Mas só para registro, né, eu trabalhei na educação básica em Poções por 14 anos. Muitas das pessoas que vão nos assistir devem conhecer o professor Roberto, que pegava no pé deles nas aulas de Física, né? Mas, olha eu de volta aqui a Poções, trazendo um pouquinho de tudo que eu estudei, de tudo que eu aprendi, para a garotada agora, que está no lugar onde eu já estive, né, como estudante da educação básica, né? E nesse sentido é trazer para você jovem, aquele pequenininho ou aquele jovem que já está chegando nas portas do Enem, do vestibular, venha fazer vestibular, venha fazer Enem, venha para a faculdade, venha para a universidade. Nunca a universidade esteve tão vazia, esteve com vagas tão ociosas, altos recursos empreendidos em mão de obra, em equipamento, e as salas estão vazias, né? O que é que está acontecendo com os jovens? Faça esse convite para poder vir até a universidade, faça o vestibular, faça o Enem e venha cursar o nível superior. A vida plena hoje, o melhor caminho para você é o estudo, é a educação. E sempre que a gente vem para essas palestras, essa é uma fala que eu gosto de fazer e que eu deixo bem claro para eles, que é um dos objetivos é a gente despertar esse desejo que você venha para a ciência, que você estude a ciência. A Copa Sul-Americana foi marcada por grandes jogos e surpresas. Começando na terça-feira, dia 29, na Argentina, o Estudiantes perdeu nos pênaltis para os Corinthians, com 3-2 após ter ganho por 1-0 no tempo regulamentar. O líder do Brasileirão não resistiu à Copa e caiu para o Defensa e Justiça na quarta-feira com resultado de 2-1. Para fechar as quartas de finais, quinta-feira teve 2 confrontos, terminando assim, Fortaleza 2-1 em cima do América Mineiro, somando no agregado uma vitória elástica de 5-2. E o São Paulo, que no Morumbi conseguiu a vitória por 1-0, levando a disputa contra a LDU para os pênaltis e com um gol perdido da maior contratação da temporada, Rames Rodrigues. O tricolor foi eliminado e está fora da competição. A semifinal será nos dias 27 de setembro e 4 de outubro, entre LDU contra Defensa e Justiça e o confronto brasileiro entre Corinthians e Fortaleza. Ainda falando de campeonato internacional, a Libertadores teve sua semifinal decidida. Alguns resultados já esperados pelos torcedores concretizaram. O segundo jogo das quartas de final começou na terça-feira, com o Internacional ampliando o resultado contra o Bolívar, vencendo por 2-0 no Beira-Rio, sendo no agregado 3-0. Na quarta-feira teve 2 jogos. O favorito ao título continua sua caçada à taça. O Palmeiras administrou muito bem a partida contra o Deportivo Pereira no Allianz. Permaneceu de 0-0 e passou para a próxima fase super tranquilo, pois no primeiro jogo tinha marcado 4-0. O Boca Juniors levou o jogo para os pênaltis contra o Racing, ganhando fora da casa por 4-1. Na quinta-feira, o Fluminense foi ao Paraguai fazer uma festa na casa do Olímpia. Levou uma vantagem de 2-0 e no segundo jogo marcou mais 3 gols, ganhando por 3-1 com direito a 2 belos gols de Cano. Os próximos confrontos da semifinal será Palmeiras contra Boca Juniors e o famoso clássico Brasil e Argentina, além do confronto brasileiro Fluminense e Internacional. Esses jogos vão ser realizados no dia 27 de setembro e 4 de outubro. A seleção brasileira feminina está no novo comando, agora de um treinador. Após a eliminação na fase grupos da Copa do Mundo, Pia, a então treinadora, foi demitida. Chega agora para o comando das meninas o treinador Arthur Elias, de 42 anos. Depois de um trabalho vitorioso no Corinthians feminino, onde ganhou o Brasileirão de 2018, 2020, 2021 e 2022, além das conquistas da Libertadores em 2017, 2019 e 2021. Chegando também na conquista do Paulista de 2019, 2020 e 2021. Agora em setembro a seleção já tem data FIFA, então o professor já inicia o trabalho. Na Copa Sul-Americana de vôlei masculino, a seleção brasileira perdeu pela primeira vez desde quando começou a disputar a competição, batida agora pela Argentina após um jogo de 3-0, ficando sem o 34º título.
Já os argentinos conquistaram seu segundo título continental. Ficamos por aqui, tenham uma boa noite, uma ótima semana e nos vemos no próximo domingo com mais um Jornal Global News.